Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o autismo. Para falar sobre este assunto, eu recebo duas convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a vereadora Tânia Bastos, vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, autora de diversas leis relacionadas ao tema. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Sérgio, mais uma vez de estarmos aqui. E para completar o time de convidadas, Elaine Ornelas, fonoaudióloga especializada em neurofisiologia e neurociências. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Abril Azul, totalmente dedicado à conscientização do autismo. Monumentos pelo Brasil e em todo o mundo são iluminados com a cor usada para representar o espectro. E diversas campanhas expõem conceitos básicos e dicas. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento e, ao contrário de outras síndromes, não tem características que podem ser identificadas pelo olhar. Considerada uma deficiência invisível, um espectro, chamado pelos médicos como transtorno do espectro autista. Nenhum autista é igual ao outro, cada um vai representar uma diversidade do transtorno de forma única. A falta de compreensão ainda provoca impacto sobre os autistas, famílias e a sociedade. O autismo leve ou de baixo grau de suporte não corresponde a nenhum estereótipo e enfrenta mais dificuldades para ser diagnosticado, especialmente com as mulheres. A cada 3 meninos, apenas uma menina é diagnosticada. A discriminação continua sendo um obstáculo ao diagnóstico. Vereadora, a senhora é autora de várias leis, né? A Câmara Municipal tem um papel muito importante diante dessas conquistas. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente um balanço do quanto que a gente avançou nesses últimos anos. Então, avançamos bastante na questão da visibilidade, da conscientização, mas ainda estamos muito aquém nas políticas públicas para essas pessoas. E a Câmara é uma pioneira, principalmente nessa questão da visibilidade. Em 2010, nós acendemos pela primeira vez, toda a iluminação foi colocada de azul para chamar a atenção da causa. E depois, da Câmara Municipal Carioca, nós vimos aí outras câmaras, né, também, e Assembleias Legislativas participarem dessa mesma campanha. Então, começou aqui conosco esse grande movimento. Elaine, hoje nós falamos em suporte, né? Eu queria que você trouxesse para a gente a tradução, né, do espectro autista, de que forma que a gente consegue trazer para o público esses vários níveis e como que a gente consegue ter os primeiros sinais, que é o mais importante. Então, com a nova classificação do DSM-5, né, que é o Diagnóstico Mundial de Classificação de Doenças, já se transferiu o grau do autismo, que se falava anteriormente de grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo com a sua dificuldade, então era leve, moderado e severo. E hoje em dia a gente fala bem mais amplamente em relação ao nível de suporte que essa criança necessita. Então, a gente tem o nível 1 de suporte para aquelas crianças que eram relacionadas como grau leve, né? Então, é uma criança dentro do espectro autista que ela precisa de um pouco menos de suporte do que seria o nível 1 e o nível 2. A gente tem o nível 2 de suporte e o nível 3, que são relacionados ao grau moderado e ao grau severo. Então, essas crianças, elas necessitam, todas, sendo do grau 1, 2 ou 3, necessitam de um nível de suporte. E quando a gente fala de suporte, a gente fala de intervenção. E não adianta a gente só falar de intervenção de uma maneira, o meu filho já faz fono. Não é só isso, né? Não é porque a criança não fala que ela vai desenvolver em todos os aspectos. O autismo, como uma questão do neurodesenvolvimento, ele precisa ser desenvolvido em vários campos para a qualidade de vida. E esse desenvolvimento tem que ter uma coisa que a gente chama em análise do comportamento, que é relevância social. Então, o que essa criança vai representar dentro daquela sociedade de acordo com o desenvolvimento que ela tem? Então, quando a gente relaciona nível de suporte, a gente está mostrando para a sociedade, olha, essa criança ela precisa de um nível baixo e ela tem como se desenvolver. E assim por diante, mas a gente precisa de uma equipe capacitada, de qualidade e que esteja coesa. Vereadora, o maior desafio é entender o autismo e superar esses preconceitos, né, que ainda são grandes. Exatamente. Por isso, a questão das leis.
Nós temos uma, inclusive, aprovada e sancionada, que garante naquelas placas preferenciais, né, o atendimento exclusivo para eles. Então, não só a criança de colo, a mulher grávida, né, o idoso, como tem, mas também o laço, que simboliza o autismo. Isso para a gente é fundamental. Tivemos vários relatos de famílias, né, que foram assim, praticamente taxadas, humilhadas nas filas de supermercados, em outras filas também, enfim, filas de cinema, inclusive, porque, como bem falou a reportagem, o autismo não tem nenhuma característica física, fica muito difícil da população entender. E naquele momento em que existe uma identificação dentro dessas placas preferenciais, a gente consegue apontar, né? O próprio pai, a mãe, enfim, o responsável está ali na fila e fala, olha, meu filho é autista e aqui ele tem prioridade. Isso é fundamental para que essas famílias tenham um pouquinho de qualidade de vida, né? E sejam respeitadas pela sociedade. Elaine, por que é tão importante o diagnóstico precoce? Ou seja, desde cedo já é possível fazer um rastreio desses sinais, né? Antigamente a gente esperava um pouquinho mais ou ainda era orientado a esperar o desenvolvimento completo da criança, mas hoje, a partir de que idade ou meses a gente já consegue fazer isso? Então, eu já trabalho com autista tem mais de 20 anos. E quando eu comecei a trabalhar com esse público, era precoce uma criança entrar com 7, 8 anos de intervenção. Hoje em dia, eu já consigo avaliar e observar sinais e sintomas de crianças com 12, 14, 18 meses. Então, quanto antes começar uma intervenção, melhor para essa relevância social, para a qualidade de vida desse indivíduo, qualidade de vida da família e para que essa criança tenha a oportunidade de desenvolver as habilidades. Então, os pais não têm necessidade de esperar o fechamento de um diagnóstico, né, para começar a intervenção. É muito importante que as famílias entendam que começou a observar um atraso no desenvolvimento, geralmente os pais começam a observar, né? Compara com o irmão, compara com o primo, vai na pracinha, começa a comparar com outras crianças e vê, bom, meu filho tem uma coisa que não está legal. Então, quando acende essa luzinha, leva, ou você não consegue levar no neuropediatra, né, no psiquiatra, no neurologista, leva numa fono, né, que seja preparada para receber essa população e já começa a intervenção, depois busca o diagnóstico. Quais são esses marcos de desenvolvimento? Assim, o que você diria de conselho para uma família que está passando por isso nesse momento? Então, quando a criança começa assim, ela é bem novinha e ela começa a balbuciar, né? Você já começa a entender que essa criança está querendo uma comunicação. E a criança, de repente, o filho daquela família, ela não está fazendo esse movimento de comunicação. Ou então ela não olha para aquele cuidador, né? Quando a gente chama cuidador, a gente está falando ali os pais, os avós, aqueles indivíduos que estão com a criança. A criança autista, ela não tem a finalidade de observar para onde aquele cuidador vai. Uma criança típica, se você entra no quarto dela, ela está no berço, ela vai procurar quem está entrando naquele ambiente. O autista não faz esse sinal. Então, um sinal, são sinais muito pequenos, mas que o pediatra ele pode representar, mostrar isso para a família. Tem uma escala de rastreio que se chama MCHAT. É uma escala internacional, mas validada no Brasil, que geralmente os pediatras têm que fazer essa escala com a família, quando o neném nasce, né? E ali vem mostrando esses sinais e sintomas. De acordo com o que a criança vai pontuando, você vai observando, olha, pode ser autismo? Pode, mas pode ser também uma outra questão, né, neurológica, um pouco mais complicada, mas a gente tem que ficar de olho. A gente já consegue observar. E as mães, elas têm um feeling, né, uma questão muito grande de entender, poxa, meu filho não está igual. Não é igual ao irmão, não é igual ao filho da vizinha, porque quando ele está mamando no seio, ele não me olha, ele não tem muita proximidade. Não quer dizer que o autista, todo autista, né, tenha dificuldade de inter-relações pessoais, mas assim, há muitos sinais a gente já começa a observar num bebezinho bem pequeno. Vereadora, é muito importante a gente trazer essas informações, né? Mas aí fica na nossa cabeça o seguinte, a partir desses sinais, como que as famílias podem recorrer? A gente sabe que o poder público tem feito aí leis importantes, né? Conquistas significativas, mas, como a senhora mesmo disse, ainda precisa de muito mais, né? Ou seja, hoje a gente está preparado para receber essas crianças? Pois é.
A gente tem existe um aumento enorme, né, de pessoas com autismo. Porém, eu acho que o poder público ainda não conseguiu acompanhar isso, sabe? Temos as clínicas da família, já fizemos vários projetos de leis, inclusive leis já são sancionadas que garantem esse atendimento precoce, né? E aí, com a capacitação dos profissionais, já até foi feito, mas esse espaço, né, que tem entre o diagnóstico e o tratamento, existe uma lacuna muito grande, porque o poder público não consegue atender, infelizmente. Então, existem pais, óbvio, os que têm uma condição financeira melhor vão procurar os melhores especialistas, mas aqueles que não têm, eles ficam um pouco à mercê do poder público. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o autismo. Elaine, no bloco anterior, a vereadora trouxe uma informação super importante do número que está aumentando com relação ao autismo. Eu queria saber a que você atribui essa informação, se isso significa uma conscientização dos profissionais que estão conseguindo observar os sinais mais cedo ou se há uma ampliação dos critérios de diagnóstico. Bom, são as duas questões, né? Na verdade, a população está muito mais consciente em relação do que seria o típico do atípico. A informação está rodando com muito mais facilidade. Você tem muito mais acesso hoje em dia à internet do que se tinha há 5, 10 anos atrás. Então, isso tudo é um movimento que faz com que as pessoas comecem a perceber, bom, meu filho tem uma questão aí que não está funcionando como deveria. E os médicos, né, toda a população clínica de intervenção também está se capacitando muito. Então, você consegue observar sinais e sintomas de uma maneira muito precoce. Então, eu sempre escuto dizer, mas hoje em dia tudo é autismo. Não é. É porque a gente tem muito mais acesso à informação e temos informações de qualidade. Temos pesquisas científicas baseadas em evidências. A própria análise do comportamento, né, que é a terapia ABA, que é a mais indicada para autismo porque ela tem evidências científicas quanto a isso. Então, você tem acesso à informação, você consegue fazer um trabalho precoce de intervenção. Vereadora, a gente sabe que a palavra inclusão é importantíssima, né? Ou seja, a gente tem o setor educacional que precisa também se adaptar a tudo isso. Hoje a gente consegue traçar um perfil da nossa educação em relação ao tema? O profissional da educação, ele sozinho não consegue ajudar, né, a criança atípica. Não consegue. Infelizmente, a gente sabe muito bem que as salas de aula hoje são 30, 40 alunos, né? Então precisam desses profissionais especialistas mesmo e que possam, de repente, fazer esse atendimento de uma forma mais, de uma forma excelente, vamos colocar assim, que é o que as crianças precisam. Existe realmente um problema muito sério, tá? E a gente briga muito por essa inclusão. Tá? É importante a inclusão, é importante que os pais sejam atendidos e que, principalmente, essas famílias recebam do poder público uma atenção que eles merecem. Elaine, como que a gente consegue, depois do diagnóstico, criar um ambiente interativo e de estímulo para essa criança? Então, depois do diagnóstico, é importante que essa criança esteja dentro de uma equipe transdisciplinar. A gente sempre falou de multidisciplinar, eu queria que você explicasse para a gente. Interdisciplinar também, e hoje em dia a gente já fala de uma equipe transdisciplinar. É quando você tem ali vários profissionais, mas todos eles atuam com uma única ciência, né? Porque eles estão ali para traçar objetivos e fazer com que todo esse processo funcione de uma forma correta sob a orientação de um supervisor. Então, a equipe transdisciplinar tem essa questão de você dar um tratamento precoce, de qualidade, mas principalmente coeso. E como a vereadora falou dos acompanhantes, né, é muito importante dentro dessa equipe ter os atendentes terapêuticos ou acompanhantes terapêuticos, né, para que essa criança esteja de fato inserida dentro da inclusão escolar. Eu trabalho muito com isso e a gente cai no impasse de quando chega na escola, essa criança não é incluída de fato. Porque a professora não dá conta. Não dá, uma turma enorme, às vezes tem 2, 3 autistas e uma auxiliar. E esse auxiliar geralmente não é um profissional capacitado dentro do campo do autismo ou da análise do comportamento para entender o que essa criança necessita de fato,
né, para acontecer essa intervenção. Então, é muito importante que tenham esses profissionais atuando e a integração entre a escola, a clínica e a família é o que vai fazer com que essa criança realmente se desenvolva. É importante frisar essa questão que, assim, existem algumas escolas que são altamente inclusivas, né? Tem outras escolas que existem também, que estão muito aquém daquilo que a gente precisa. Tem as escolas especiais, né, que trabalham somente com aquelas pessoas, né, que são PCDs, mas assim, sempre tentando minimizar o sofrimento dessas famílias, porque realmente a gente vê que não tem condições alguma do profissional de educação sozinho dar conta de 3, 4, como a própria doutora falou, de pessoas com autismo na sala de aula. Agora, quero fazer só um retrocessozinho aqui, quando você falou da questão do número, né, que cresceu. É bom lembrar que o nosso censo agora de 2022, ele já incluiu na pesquisa o autista. Coisa importante, porque nós não tínhamos essa informação. Isso gera política pública. Exatamente. Sim. Então, nós estamos com uma informação da última estatística de 2010, mas lá dos Estados Unidos, a gente estava baseando... Era outra realidade, mas os números eram baseados nessa estatística de lá. E agora, em 2022, nós conseguimos... isso foi um apoio dos pais, um movimento social muito forte, né? E cobrando o poder público, onde agora o censo brasileiro já colocou na pesquisa autista na família. Então, isso foi muito interessante. O censo passou na minha casa e a primeira pergunta que eu falei, o que estão falando a respeito das pessoas com deficiência? Aí a pessoa na mesma hora falou, tem autista na sua casa? Eu falei, pensei que você não fosse me perguntar. Super importante, né? Isso é importante, né, frisar. Vereadora, a senhora tem todo um contato direto com essas famílias, a gente acompanha o seu esforço em relação à luta. O que mais chama a atenção nas queixas dessas famílias? O que mais sensibiliza a senhora? Então, o preconceito. Isso ainda infelizmente, sabe, ainda é de uma forma assim, eu posso te falar, covarde. O preconceito com o próprio aluno, com a própria criança, seja ela numa sala de aula, seja ela dentro do playground, entre os vizinhos, o preconceito da própria mãe, né, que ali fica muitas vezes com uma certa dificuldade de controlar todo, né, o comportamento da criança, o olhar do outro. Criança. Exato, não tem. E por isso que a gente fala muito sobre a conscientização, as caminhadas em prol da conscientização do autismo, para conscientizar, para chamar a atenção da sociedade, das organizações sociais, do poder público, enfim, que essas famílias precisam de ajuda. Então, é para isso. E, infelizmente, como você bem perguntou, e aí eu friso mais uma vez, o preconceito é, infelizmente, ainda muito forte no nosso meio. É bem triste. Essas crianças são chamadas de mal educadas, né? Sim. Mal educadas, birrentas. Por que você não dá uns tapas que isso passa? Eu escuto isso o tempo inteiro. E, na verdade, não é isso. As crianças entram em crise. Crise sensorial é diferente de birra. Elas têm uma questão comportamental que a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu vejo mães que chegam para mim, estão no mercado, a criança entra em crise porque tem muita birra, muito estímulo ali, e as pessoas passam olhando, criança mal educada. Isso é inerente, né? Exatamente. Ou seja, ela não faz por querer, não é controle. Uma questão comportamental, Exatamente. é assim. Agora, queria que você trouxesse um esclarecimento da capacitação, que é muito importante para a gente deixar isso claro, Elaine. Assim, eu ofereço cursos de capacitação já tem uns 10 anos, mais ou menos. Tanto para profissionais quanto para ATs, que são as acompanhantes terapêuticas, e principalmente, que é o curso que eu mais gosto, são para pais. Porque eu acho que quando você empodera, os pais empoderam a família, eles entendem o que está acontecendo, sabem como agir e cobram. Então, cobra de um profissional de qualidade, cobra da escola, cobra que tudo aquilo ali funcione de uma maneira que interligue e desenvolva essa criança no seu âmbito social. Então, a capacitação de profissionais com qualidade, né? Você saber o que você está fazendo, é a única coisa que vai proporcionar desenvolvimento para essa família. Perfeito. Verdade. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas a gente ainda quer uma mensagem final de vocês. Começando com a vereadora. Então, Sérgio, nesse mês de abril eu vim de verde, eu não vim de azul.
O verde representa a esperança de dias melhores para essas famílias, esperança para que o poder público ele venha a entender a necessidade de cada uma dessas pessoas, esperança de termos uma sociedade mais igualitária e, principalmente, sem preconceito. Ótimo. Elaine. E eu deixo uma mensagem para os pais e para os profissionais que se capacitem, que procurem recursos para poder entender de fato o que é o autismo e saber como lidar com isso. E cobrem dos profissionais, cobrem da escola, cobrem de quem você está precisando do trabalho para que você tenha uma boa qualidade de vida e relevância social. E acesso aos direitos. E acesso aos seus direitos, com certeza. Perfeito. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Bom, gente, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.